Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. João, eu prestei atenção no post que você fez do podcast na semana passada, falando que no podcast de Rosh Hashanah, né? O podcast do Ano Novo, saiu um pouco antes, saiu na sexta-feira, geralmente sai no sábado. Mas tu sabe que, foi o podcast de Rosh Hashanah, mas eu e tu somos mal educados pra cacete, cara. A gente não desejou feliz Ano Novo, Rosh Hashanah, Shana Tová, né, pros nossos ouvintes. Então fica aí. O Ano Novo foi aí na última segunda-feira, começou a festividade de Ano Novo, são 2 dias, né? Acabou ontem, no final do dia. Então aí fica o desejo de um feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes. Um ano que tenha muita paz e saúde, principalmente, para a gente ver se, enfim, começa a sair dessa crise aí de corona, né? Que vamos ver quando é que a gente sai disso. Mas, enfim, fica aí então os desejos de... como é que Shana Tová Metuká, que a gente fala no início, né? Um ano novo, um ano bom e doce. E depois fala de Marve Hatimah Tová, que é que a gente seja inscrito e carimbado no livro da vida, né? O livro que traga, ou para que o ano traga muita prosperidade aí para todos nós. É isso. Amém. E só queria também mais uma informação. O meu irmão ouviu aí a gente não desejou feliz ano novo para as pessoas, mas desejamos feliz aniversário para o meu irmão. João até mandou um abraço para ele, ficou super comovido, agradeceu, mandou um abraço de volta, tá aí. Então, ao vivo, o abraço dado do meu irmão Gustavo. Bom, vamos então para o nosso primeiro bloco, para a gente falar daquele nosso assunto de sempre. É isso, gente. Enfim, pelo menos temos uma boa notícia. Vamos falar da porcaria do corona, mas pelo menos temos uma boa notícia. Pela primeira vez, aí, desde o início da 4ª onda, temos o coeficiente de contágio baixou de 1, ou seja, a 4ª onda está sob controle. Fazendo aqui relembrar rapidinho, né? A gente começou a 4ª onda, o governo entrou em pânico, não sabia o que fazer, ficou aquele negócio de fecha, não fecha, o que fecha, o que não fecha, até que surgiu a questão aí da 3ª dose da vacina, porque foram percebendo que as pessoas que estavam sendo contagiadas pela variante Delta já estavam com um nível de anticorpos baixo, né? Mesmo tendo tomado 2 doses da vacina. Começou, então, a onda para dar a 3ª dose da vacina para a população, começou com mais de 60 anos, e aí agora já está liberado para todo mundo. E isso fez com que a 4ª onda do corona, a variante Delta, conseguisse ser freada aí no momento em que a gente teve a volta às aulas, né, no 1º de setembro, a gente comentou disso. Agora, como a gente comentou também, as festividades judaicas, mas o coeficiente baixou de 1, ou seja, não tem, o número de pessoas ficando doentes é menor do que o número de pessoas se curando, o que é, obviamente, muito positivo. Temos, por outro lado, um aumento do número de pessoas, um crescimento absoluto, né, do número de pessoas que estão ficando doentes, porém o número de doentes críticos, né, em estados crítico ou grave, vem baixando também, o que é muito positivo, mas eu, por experiência própria, posso dizer aí que a volta às aulas estão causando, e ainda vão causar, acredito que a gente vai ver isso aí na próxima semana, principalmente no noticiário, o aumento ainda do número aí de contagiados. A gente sabia disso, comentou também, né? As autoridades sabiam disso, a gente comentou isso a partir de comentários que a gente ouviu deles. E por que eu falei experiência própria? Porque ontem não, né? Terça-feira à noite, a gente recebeu a notícia que um menino que estuda com a minha filha na creche testou positivo para o corona, ou seja, toda a creche dela entrou em isolamento. Fomos fazer teste para o corona. Ainda não temos resultado, então assim, eu não posso dizer, mas acredito que esteja tudo bem, pelo menos ela não tem nenhum sintoma, ainda bem, mas enfim, estamos em casa aí naquela apreensão para saber se ela foi contagiada ou não. Até agora são 7 crianças que estudam com ela que estão contagiadas. A turma tem um pouquinho mais de 30, são 33, ou seja, é um número bem grande. Eu não sei se estão, não são todos, né? Nem todos os pais disseram, saiu positivo, saiu negativo, mas enfim, dos que disseram, 7 testaram positivo, que é um número bastante alto, e a gente com certeza vai ver isso aí acontecer também muito nas próximas semanas.
João, pelo menos é o seguinte, a gente comentou muito aí do que o governo vacilou muito, não sabia o que fazer, né? Escorregou, não sabia, enfim, demorou muito para tomar as providências, mas a aposta deles, que foi na terceira dose da vacina Pfizer, parece que deu certo, né, cara? Bom, tá dando certo, né? Nesse momento, cerca de 3 milhões de israelenses já tomaram a terceira dose, e a gente está vendo os resultados. Quando o coeficiente baixa de 1, isso quer dizer que cada pessoa infectada contagia menos de uma pessoa, ou seja, o número vai diminuir, né? É verdade que tinha chegado a um patamar altíssimo e continua muito alto, mas ele está baixando, né? E a tendência é ele baixar ainda mais, já que se a gente não tem nenhuma medida de isolamento decretada e o número está baixando, é sinal de que a vacina está surtindo efeito, né? Então, enfim, Israel foi pioneiro na terceira dose. O que a gente percebe é que, pelo menos em relação à vacina Pfizer, essa terceira dose vai acabar sendo aplicada em todos os países que adotaram essa vacina, talvez as outras também, no espaço de 6 meses, mais ou menos, depois da segunda dose, porque senão o vírus volta enfim, os surtos voltam a acontecer e o vírus volta a se espalhar. Isso volta a ser perigoso para a população. Nesse momento já morreram 7.200 israelenses de corona, e vale lembrar que a gente estava no número de 6.200, 6.300 até essa quarta onda. Então foram mais de 1.000 pessoas que morreram quase 1.000 pessoas que morreram nesse meio do caminho, né? Ou seja, a quarta onda não foi qualquer coisa, e não está sendo, né? Porque ainda tem mais 600 doentes graves e alguns outros que vão ficar graves, né? E mesmo sem a terceira dose da vacina, os telejornais já mostravam na semana passada que cerca de metade dos doentes graves com mais de 60 anos eram não vacinados, nenhuma dose, né? Enquanto a outra metade eram de vacinados, pelo menos a segunda dose, talvez a terceira. E agora, a grande questão é que a gente tem em Israel 15 vezes mais pessoas de 60 anos, mais pessoas com mais de 60 anos vacinadas do que não vacinadas. Isso quer dizer que um não vacinado tem 15 vezes mais chance de se infectar do que um vacinado, né? E, enfim, o que a gente tem, isso até a segunda dose, em previsões conservadoras. Então, esses 670 doentes graves que a gente tem hoje podiam ser facilmente, hoje menos de 400, caso esses 100 mil maiores de 60 anos que não se vacinaram tivessem se vacinado, né? Pelo menos as 2 doses. Então, enfim, a vacina funciona, Israel é prova viva disso. Quando deixa de funcionar, você dá outra dose e ela começa a funcionar de novo, né? E, enfim, vai ser assim com o corona mesmo. A gente está sendo espelho para o mundo vai ver o que Israel faz e vai acabar repetindo de acordo com as suas condições, né? Vamos dizer assim. Mas é isso. Mais uma vez, a vacina mostrando que é a única solução para derrotar o corona. Obviamente que a vacina não atua sozinha, né? Exatamente por isso que morreram quase 1.000 pessoas agora nessa quarta onda. Se tivesse tido isolamento, a gente tinha evitado algumas mortes. Mas, enfim, o caminho que o Estado escolheu não foi esse. E a gente lamenta essas quase 1.000 mortes agora, mas torcendo para que não se amplie muito esse número. É isso, vamos realmente torcer aí, continuar com esse coeficiente aí de contágio baixando, e quem sabe no próximo mês, no próximo período, a gente pode novamente aí ter um alívio nas restrições. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente falar da principal notícia aqui de Israel dessa semana, mas eu vou deixar vocês aí no aquecimento e na curiosidade até depois da vinheta. Bom, gente, são 4 segundinhos de vinheta, espero que ninguém tenha morrido do coração, mas a notícia é a seguinte, deu prison break em Israel. Não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês acompanharam a série aí com Michael Scofield, né? Eu acompanhei, na verdade, essa série há muitos anos, mas eu gostava. Na verdade, eu conheci a série depois de já ter algumas temporadas, e isso fez com que eu pudesse ver várias temporadas de uma vez só, que é sempre mais legal, né? Mas, enfim, deixando o Prison Break à parte, a série, vamos falar do que aconteceu aqui essa semana. Simplesmente de uma das principais prisões de segurança máxima aqui de Israel, a prisão de Gilboa, que fica no norte do país, ali perto da cidade de Afula, Emek Yezreel, Beit Shean, né? Bem na fronteira ali norte da Cisjordânia. 6 prisioneiros cavaram um túnel e fugiram. Simples assim, no meio da madrugada, pessoas que do lado de fora da prisão suspeitaram dos prisioneiros, né, que estavam ali, que tinham fugido, alguns deles com o rosto coberto, entraram em contato com a polícia, até que a polícia começou a descobrir, fizeram contagem dentro da cadeia
e descobriram aí que 6 pessoas tinham fugido. 4 deles do Jihad Islâmico, movimento islâmico de Gaza, que atua principalmente em Gaza, um deles do Hamas e um outro deles, peraí que agora me fugiu o nome dele, deixa eu só catar aqui. João, se você... Calma aí que eu perdi mesmo o nome dele. Zacaria Zacarias Zubaydah. Exatamente. O Zacaria também fugiu. O Zacaria, ele era do Fatah, ele era membro do braço armado do Fatah, da Brigada Ainda é, Brigada dos Mártires de Al-Aqsa. Pois é, ainda é. Fugiram. Simplesmente cavaram um túnel e fugiram. O que mais me impressiona, quer dizer, tem várias coisas impressionantes, a gente vai falar, foi primeiro que eles saíram, eles escavaram 25 metros para conseguir fugir, o que não é absolutamente nada. Eles fizeram um buraco no vaso sanitário da cela, a parte de baixo da cadeia ela era aberta, como se houvessem túneis debaixo da cadeia, como se houvessem túneis. Eles rastejaram por esse túnel até que saíram do perímetro penitenciário e escavaram novamente para subir. Né? Tipo, o Hamas e o Jihad Islâmico não tem nenhuma, como é que chama, experiência com escavação. Eles não sabem construir túneis, nunca construíram um túnel na vida. Pô, meu irmão, você bota um cara do Hamas, o que os caras fazem em Gaza? Os caras escavam, amigo. Vai levar para prisão, o que o cara vai fazer? O cara vai escavar, irmão. O cara não tem nada para fazer, o cara vai escavar. E fugiu, cara. Vergonhoso. Tá agora uma bateção de cabeça. A culpa é da autoridade penitenciária, a culpa é do exército, a culpa é da polícia, a culpa é do ministro do interior do antigo governo, do governo atual. Aquele empurra já se fala, né? Como a gente ouviu lá naquela tragédia do Monte Meron, né? Da construção de uma comissão de investigação, e agora a gente, obviamente, precisa de uma comissão de investigação para descobrir como 6 prisioneiros de segurança, né, que são assim chamados, não são prisioneiros por crimes comuns, né, são prisioneiros por terem cometido crimes de segurança, se bem que tem um deles que ainda não foi nem julgado, ele está em prisão administrativa há mais de 2 anos, ou seja, prisão administrativa é uma prisão que você não precisa ser, inclusive, indiciado por nada. Você simplesmente, a autoridade, ela resolve te manter preso sem dizer por que você está preso, e um deles que fugiu, então está há mais de 2 anos em prisão administrativa. João, que papelão, hein, cara? Eu tenho muita coisa para falar sobre esse caso, então não sei nem por onde começar. Começa aí. Vou começar pela deixa que você deu aí, contando um pouco a história, né? Foi um papelão, ok? Acho que você tem que ter uma comissão investigativa não para saber como os presos fugiram, para saber como o sistema penitenciário e a segurança pública em Israel cometeu uma falha tão ridícula, tão patética, tão primária, tão vergonhosa como essa, né? É simplesmente impressionante. É uma sequência de erros, na verdade, e de negligências cometidas pelo aparato prisional israelense e pela segurança pública de uma maneira geral, que parece que a gente está falando de um país de quarto mundo, enfim, com corrupção grande, que presos controlam a prisão, não numa prisão de segurança máxima, que em Israel, com presos palestinos, que são presos de alta gravidade, né? Então vamos tentar elencar um pouco a situação, vamos tentar explicar um pouco a situação, para que a gente possa, para que vocês ouvintes possam entender, né, do que a gente está falando aqui. Que absurdo é esse que só se fala nisso em Israel atualmente? Basicamente, os números da corona que a gente apresentou no primeiro bloco são totalmente periféricos perto desse caso agora. A fuga aconteceu de domingo para segunda, né? Um dia antes da festividade de Rosh Hashanah. Perdão, no dia, né? No dia da festividade de Rosh Hashanah. A festividade de Rosh Hashanah foi de segunda para terça. De domingo para segunda, um dia antes. E as pessoas só vieram a saber disso no dia de Rosh Hashanah. Eles escaparam na madrugada de domingo para segunda, e na madrugada. O Rosh Hashanah começou na segunda noite, né? Foi tipo, pois sei lá, 15 horas antes, 18 horas antes do Rosh Hashanah. Eles escaparam às 1h30 da manhã da prisão. Gilboa, se vocês forem olhar no mapa, onde fica o Monte Gilboa, né? Um monte importante para a história do Tanar, da Bíblia, é onde o rei Saul ele caiu na batalha contra os filisteus, foi morto, ele e os filhos dele na mesma batalha, tem músicas que falam sobre isso e tal. Gilboa fica a 4 quilômetros da linha verde, que é a divisa
de Israel com os territórios ocupados na Cisjordânia, e ao mesmo tempo fica a 14 quilômetros da fronteira com a Jordânia. A prisão de Gilboa, ela foi construída, ela foi adaptada, na verdade, durante a Segunda Intifada, por conta da grande quantidade de presos enfim, palestinos que começaram a superlotar os presídios de segurança máxima israelenses por causa da Segunda Intifada, e eles tiveram que criar outros presídios, porque não estava dando conta do que tinha. E a prisão de Gilboa foi uma dessas que foi criada às pressas, que foi improvisada às pressas. Se não me engano, era uma prisão normal, que passou a ser prisão de segurança máxima, uma prisão de segurança, como se diz em Israel. Né? O termo segurança é muito mais aplicado, nesse caso, a presos palestinos do que a presos comuns israelenses. E, inclusive, parte desses presos que fugiu são presos que estão lá desde a Segunda Intifada, né? Há 20 anos, mais ou menos. Lá desde, um pouco menos que isso, desde 2002, 2003, um outro desde 2000, um pouquinho antes da Segunda Intifada. Mas, enfim, foi uma prisão que virou prisão de segurança nessa época, e é uma prisão, como eu disse, muito próxima da Cisjordânia, principalmente da cidade de Jenin, onde tem um campo de refugiados muito famoso, né, porque, enfim, lá teve um massacre durante a própria Segunda Intifada, com um grande número de mortos, e é um dos campos de refugiados mais pobres dos territórios, e também com mais focos enfim, com mais focos mais produtores de terroristas, digamos assim, né? Muitos terroristas saem dali justamente pelas péssimas condições do campo, é fácil de você recrutar terroristas ali, familiares envolvidos também, tudo mais, todo o contexto ajuda. Então o campo ele tá mais ou menos a 15 quilômetros, a prisão está mais ou menos 15 quilômetros de Jenin, a 4 da fronteira, e a outros 15 da fronteira com a Jordânia, né? Inclusive de um posto, de uma passagem de fronteira que fica ali em Beit Shan, que é uma cidade israelense cuja fronteira com a Jordânia ela é aberta, né? Não é simplesmente uma cerca ou uma fronteira fechada. Por ali passam caminhões, passam até trem, passa hoje em dia. Enfim, essa prisão, tá? Ela, em 2014, houve uma tentativa de fuga muito semelhante a essa. Né? Presos escavaram essa prisão e tentaram sair, e eles foram descobertos pelos vigias das torres e foram pegos no último momento. O que acontece nessa prisão? Como ela foi uma prisão construída às pressas, improvisada, ela tem espaços vazios no chão. Ela não tem uma camada grande de concreto que dificulta que os presos escavem. Você basicamente quebra o chão, né? E você tem um túnel natural na prisão, que é amplamente favorável a tentativas de fuga por escavação. Né? Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência entende isso. Isso era sabido em Israel desde que se construiu essa prisão, e era óbvio, desde 2014, que esse era um assunto que precisava ser tratado com urgência, né? Porque, enfim, você tem uma prisão de segurança máxima, que você tem presos terroristas, né, que cometeram atentado, mataram pessoas, e você permite esses presos esse tipo de impossibilidade de fuga, né? Você tem que cuidar desse problema rápido. Basicamente, você botar concreto embaixo do piso e pronto. As pessoas não têm como fugir. Isso não só não foi feito, como não eram feitas visitas esporádicas a cada 6 meses para ver qual era o estado das celas. Né? Caso fossem feitas, iam descobrir que tinham presos que estavam escavando entre 6 meses e 1 ano, né? Uma saída da prisão. E que, muito provavelmente, enfim, o serviço secreto está investigando, né? Mas já chegou algumas evidências que, muito provavelmente, isso aconteceu. Essas pessoas receberam ajuda de pessoas externas à prisão. As pessoas de fora estavam ajudando nessa fuga. Né? Ou seja, mais uma falha da cobertura da prisão, enfim, da inteligência e tudo mais. Como se não bastasse, né? 4 desses 6 presos, eles são originais de Jenin, ou seja, eles andam 4 quilômetros, cruzam a fronteira e estão no quintal da casa deles. Mas não é fácil cruzar a fronteira, não é? Olha, é fácil sim. Ali na região de Al-Fahim, que é uma cidade árabe, que está bem perto da linha verde, a gente chegou a comentar aqui nesse podcast há mais ou menos 1 ano, reportagens televisivas mostravam que palestinos cruzavam a fronteira, a cerca, e israelenses também, de maneira ilegal, e se encontravam em Al-Fahim, se encontravam nas aldeias árabes ali, palestinas ali perto, se casavam alguns ali, e tinham grande interação. Algumas partes da divisa de Israel com a Cisjordânia, o trânsito é muito fácil. Hein? É óbvio que a inteligência sabe disso, o exército sabe disso, eles monitoram na medida do possível para que terroristas não cruzem essa fronteira, mas se ali tem esses espaços, em outros lugares também devem ter. Enfim, então tudo isso ainda contribui. Né? Presos de Jenin estão num presídio muito próximo, né, ao quintal da casa deles. Para piorar a situação, a torre que deveria vigiar
essa fuga não estava ocupada por absolutamente nenhum guarda. Primeiro disseram que tinha uma guarda ali que cochilou na hora do serviço, quando são 1h30 da manhã, mas não tinha ninguém, absolutamente ninguém. A torre não estava sendo vigiada. Ou seja, eles tinham condições fáceis de cavar, sem fiscalização, num lugar próximo de onde eles viviam, uma torre que não estava sendo vigiada. Okay? E, enfim, a cereja do bolo é que às 1h30 da manhã foi descoberto que esses presos fugiram. Isso foi avisado ao presídio e às forças de segurança, e só às 3h30 da manhã começaram a investigação e as buscas. Ou seja, deram 2 horas de vantagem para os fugitivos para escaparem para onde eles quisessem. E aí, enfim, o que já se descobriu, ou se tem evidências, é que eles conseguiram ajuda de algumas aldeias árabes na região, se não bastasse ali a região de Gilboa, todo o norte, toda a Galileia, né, que é o norte de Israel, metade da população da Galileia é formada por árabes israelenses, muitos deles hostis a Israel, ou solidários aos presos palestinos, consideram a luta palestina a luta deles. A gente viu esse ano a identificação dos árabes israelenses durante a operação que a gente teve, da guerra que a gente teve em Gaza, com a questão palestina. Então eles foram, pelo jeito, ajudados. 4 árabes israelenses já foram presos, inclusive, estão sendo investigados por terem ajudado esses prisioneiros. Né? Eles teriam trocado de roupa. Né? Um taxista teria avisado a polícia de que tinha visto gente fugitiva pelas roupas que eles estavam vestindo, e eles picaram a mula. Já tem 4, 5 dias que a polícia está procurando esses presos, e eles simplesmente não estão sendo encontrados. Okay? Toda a região do norte tem gente que não está mandando os filhos para a escola, que não está saindo de casa, com medo deles fazerem algum atentado, tudo mais. Alguns deles, boa parte, acho que 4 deles estavam em prisão perpétua, ou seja, se estima que eles não têm nada a perder, então eles vão fazer algum atentado e pronto. Por outro lado, tem uns que dizem que não, se eles fugiram é porque eles querem ter direito a alguma vida, né? O preso com prisão perpétua, ele não tem nada a perder até que ele foge. Quando ele foge, ele tem o que perder. Ele conseguiu de volta a liberdade dele. Né? O fato é que, enfim, esses presos, se forem parar em Jenin, em algum momento a inteligência israelense vai descobrir eles lá e vai acabar ou executando esses presos ou devolvendo eles para a prisão, enfim. Muitos parentes deles e pessoas próximas já foram presas para serem interrogadas, para saber se sabe alguma coisa dos planos deles, mas a verdade é que até hoje ninguém tinha nenhum indicativo de nada. Praticamente toda a região do Emek Israel, do Vale do Jezreel, no norte de Israel, está sendo investigada, está sendo monitorada, tem um monte de blitz em todos os lugares, tem um monte de casas sendo revistadas, enfim, uma bagunça danada. E as buscas já começaram no meio norte da Cisjordânia, nas proximidades de Jenin. Em Jenin, o exército ainda não conseguiu entrar para fazer as buscas, porque está tendo uma reação armada muito grande ali dos palestinos, está tendo confronto com as polícias, não só em Jenin, Tulkarem, Calquilha, em Jerusalém, em Ramallah, em Hebron, em praticamente todas as cidades grandes palestinas. Está tendo, em algumas outras aldeias também, está tendo revoltas, está tendo enfrentamento com o exército e com o Bagav, que é o Estreita Gvul, a polícia da fronteira. Né? As pessoas estão, enfim, a solidariedade com os prisioneiros palestinos, ela ultrapassa as diferenças entre os grupos palestinos. Nesse ponto, Hamas, Jihad Islâmica, Frente de Libertação pela Palestina, Fatah, está todo mundo unido. O Fatah, que colabora com Israel para evitar atentados, incentivou os enfrentamentos da população contra o exército agora. O secretário-geral do Fatah, enfim, apareceu ele falando na televisão hoje, dizendo que as forças de ocupação não vão ter chance nenhuma. Enfim, se tem uma coisa que unifica os palestinos nessa situação, é a identificação que eles têm com os prisioneiros palestinos nas cadeias israelenses, que eles consideram uma arma da ocupação, enfim, uma ferramenta da ocupação, que é totalmente injusta, muitas dessas prisões são totalmente injustas, que prendem pessoas, enfim, desde antes da primeira intifada, que poderiam ter sido anistiadas, e que a situação dos presos não é razoável, que eles têm menos direitos que eles deveriam ter. Enfim, e essas revoltas estão correndo nas mãos de todos os grupos palestinos. Nesse momento eles se unem todos, óbvio que as estratégias são um pouco diferentes, mas o Fatah também está reagindo com violência. Um dos presos fugitivos são 5 da Jihad Islâmica e um do próprio Fatah, que foi preso durante a segunda intifada, quando a Brigada de Mártires de Al-Aqsa ainda realizava ações terroristas, né? Que é o que o Marquinhos comentou o nome dele, o Zacarias Ubeidi. Inclusive está tendo também dentro das penitenciárias, estão queimando as celas, fazendo manifestações. Está tendo revoltas internas, está tendo revoltas internas não só ali, mas também dentro das penitenciárias, estão queimando celas, porque a verdade é que quando os presos fugiram, Israel colocou todos os presos palestinos em regime
de contenção máxima, eles estão proibidos de ir na cantina comprar coisas, eles estão proibidos, a visita deles para tomar o banho de sol também está limitado, alguns lugares foram bloqueados, os presos da Jihad Islâmica foram misturados com presos de outras facções, e o que isso, enfim, eles estão fazendo pressão, estão queimando celas, estão fazendo rebeliões, e o resultado é mais repressão e mais repressão, e agora os presos todos estão ameaçando iniciar uma greve de fome, se as condições não voltarem a ser as que eram antes dessa fuga. O Hamas está monitorando em Gaza, a situação em Gaza está calma, comparado ao que está na Cisjordânia, mas um preso hoje do Hamas, que está fazendo greve de fome já há 2 semanas, desde antes dessa fuga, foi parar no hospital, e se acontecer alguma coisa com esse preso, durante o tempo que ele está internado no hospital israelense, a gente não sabe o que isso pode gerar nos territórios agora. O momento é de altíssima tensão, né, em todos os lados. A gente está agora num barril de pólvora prestes a explodir com essa fuga. E o que se estima hoje, no início disseram que esses presos já tinham parado na Jordânia e tudo mais, mas o que o Exército tem como premissa básica hoje em dia, que as evidências têm mostrado, é que a maioria deles, pelo jeito, fugiu para a Cisjordânia, não necessariamente para Jenin, porque Jenin seria um alvo muito óbvio, mas estão em outros lugares da Cisjordânia. A gente não sabe se é certo, não sabe o que está acontecendo, mas até que a gente saiba o paradeiro desses presos, muita gente ainda vai ficar numa tensão muito grande no norte de Israel. A apreensão é grande, principalmente para as rezas agora dessa próxima sexta-feira. A gente está no Yamim Noraim, que são os dias terríveis, né, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, os dias que para os religiosos são dias de reflexão, de expiação das culpas, dos erros do ano, e depois a gente está chegando em Yom Kippur, que é o dia do perdão. Enfim, é um momento sensível no calendário, é um momento que a gente vai ver muitas pessoas nas ruas, né, e é um momento propício, se alguém quiser fazer um atentado. Basta buscar uma sinagoga, basta buscar, enfim, Yom Kippur não precisa nem ir para uma sinagoga, as ruas estão lotadas de pessoas, porque não passam carros, enfim, se esses presos quiserem fazer um atentado e tiverem meios para isso, o ambiente é muito propício, tem gente que está muito amedrontada, que está muito nervosa, é uma tensão total, fora o receio de que o ambiente possa contagiar a faixa de Gaza também, a gente voltar a ter uma outra guerra com Gaza, a Jihad Islâmica está ameaçando todos os dias bombardear Israel, o Hamas está quietinho no canto deles, o Hamas não tem nenhum preso fugitivo, eles estão apoiando essa fuga, incentivando que outros presos façam o mesmo, e essa medida para dentro da cidade palestina, né, segundo uma reportagem do Jack Huri, que é um repórter do canal 12 do canal Haaretz, enfim, esses fugitivos estão sendo vistos como heróis, né, porque eles são vistos como presos injustamente, como heróis da resistência, que conseguiram enfim, driblar uma ferramenta, na verdade, uma ferramenta da ocupação, né, muito difícil, né, de se driblar, fugir de um presídio de segurança máxima e, enfim, amedrontar o regime sionista de ocupação, né. Então, eles estão sendo vistos como heróis pela cidade palestina, de uma maneira geral, estão recebendo amplo apoio popular, amplo apoio da mídia palestina, e a verdade é que eles deram uma lição grande para o sistema de segurança de Israel. E o que acontece em Israel enquanto isso? O ministro da Segurança Pública, o Omer Bar-Lev, do Partido Trabalhista, está sendo muito pressionado, ainda que a situação dessa prisão não seja culpa dele, ele acabou de assumir o cargo, né, desde 2014, pelo menos, já sabe que é crítica a situação lá, mas ele está sendo muito pressionado. Ele convocou uma comissão, que antes foi barrada pelo procurador-geral Mendelblit, mas agora foi liberada, uma comissão externa para investigar onde foram as falhas. Existe uma comissão na Knesset, no parlamento, uma comissão de segurança interna, de segurança pública interna, que também está avaliando que medidas tomar para investigar o caso. A própria polícia está investigando a situação para entender como isso aconteceu, né? Mas existe uma pressão muito grande do governo, uma pressão muito grande, enfim, nesse ministério especificamente, para expiar a culpa, né? Enfim, por outro lado, o governo deu todo o respaldo à diretora do presídio, que obviamente é uma militar, né? Tem nome de cantora pop americana, nome parecido, né? Ela chama Katy Perry, parece Katy Perry. Enfim, desde 2015 ela é a diretora desse presídio, está sofrendo muita pressão também, mas a verdade é que essa história ainda está longe de terminar. Eu acho que vai ser difícil a gente achar esses presos agora rapidamente. Eu duvido que eles estejam juntos agora. Então, todos eles, eu acho quase impossível que já consiga encontrar todos esses presos. E tem muitas perguntas a serem respondidas aí, como é que deixaram isso acontecer depois de 2014, como que enfim, que eles permitiram que não houvesse nenhuma fiscalização no presídio. Enfim, na verdade, são perguntas muito básicas que a gente
que a gente tem que fazer para as forças de segurança que permitem com que talvez um dos sistemas mais fortes de segurança interna do mundo passe por uma vergonha bizarra dessas. E o último dado que eu quero acrescentar antes de eu poder fechar minha fala é que o orçamento para os presídios de segurança máxima em Israel anual é de 3,4 bilhões de escalipos, que é de mais de $1 bilhão. Okay? É um orçamento muito, muito, muito alto, okay? Para que a gente tenha uma vergonha absurda dessas. Então, enfim, nada explica como uma coisa dessa possa acontecer. Realmente é terrível para Israel, né? Uma vergonha dessas que dá força para os palestinos, que dá força para os grupos terroristas assim surgirem e a ver as fraquezas de Israel do jeito nunca antes visto. Tem também a questão do mapa, né? Dos mapas das plantas, né? Da prisão estarem disponíveis na internet, no site da empresa de como é que chama isso? Que a empresa construiu o presídio, né? Pois é, né? Tava disponível também na internet aí, com certeza deu uma ajuda, né, cara? Quem não gostaria, né? De receber ali simplesmente a planta do presídio que você tem que fugir. Mas sem sombra de dúvidas, uma vergonha, né? Como é que pode acontecer um negócio desse? Mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu concordo muito com o que você falou dessa questão do medo, né, que eles causam nessa população, mas eu tenho a pensar que assim, eles não vão fazer um atentado agora, entendeu? Fazer um atentado agora é justamente se expor muito. Eles valem muito mais vivos agora para articular e, enfim, continuar a militância deles, onde é que eles estejam, do que tentar um atentado agora e morrer. Enfim, não acho difícil. Acho que essa não vai ser a linha. E vai ser interessante ver, como a gente vem comentando aí, são mais de 40 pessoas mortas já esse ano na Cisjordânia, né, em manifestações. Há tempos que a coisa lá está crítica. Comentamos também da questão em Gaza, né, de Israel não liberar a passagem de dinheiro para a reconstrução de Gaza, que está causando aí também muita tensão. Enfim, voltando a dar uma aquecida, né, aqui nesse canto daqui. Vamos ver o que vem pela frente, início do governo Biden, vamos ver o que vem pela frente. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente falar de uma notícia curiosa aqui de Israel. Bom, na verdade é uma notícia que ela sai quase todo ano, né? Em Rosh Hashanah a gente tem aí liberam questões sobre populacional, dados demográficos, né? Daqui de Israel, e o João vai trazer aí dados bem interessantes para a gente que foram apresentados nessa semana. Manda aí, cara. Pois é, todos os anos os jornais israelenses eles divulgam notícias sobre a população do país, algumas curiosidades. Esse ano a Haaretz publicou uma que era mais geral, né? Em geral eles publicam os nomes mais escolhidos e, enfim, com o sexo dos bebês no nascimento, blá blá blá. Esse ano eles fizeram uma projeção que depois ela gerou uma outra matéria que foi interessante. Enfim, hoje em dia vivem em Israel 9.391.000 habitantes, dos quais 6.943.000 são judeus, que são 74%, 1.982.000, que são 21%, são árabes, e 446.000 são de outras origens étnicas ou religiosas, né? Enfim, que são outros 4,5%, quase 5%. A população cresceu 146 mil pessoas em relação ao ano judaico anterior, dos quais 20 mil são Olim Hadashim, que são imigrantes novos judeus. O número mais baixo que os anos anteriores, principalmente por causa do tema da corona, mas que tende a aumentar. Esse ano nasceram 172 mil bebês e morreram 48 mil pessoas, né? O que é um coeficiente bastante alto, foram 3,5 vezes mais nascimentos do que mortes. Enfim, é um número que você precisa ter um país com uma taxa de natalidade muito alta para ter. Dentre os 48 mil mortos, 5.800 no último ano novo judaico, entre esse e o anterior, foram mortos de corona. E aí vem a parte da projeção. A projeção é que a gente alcance 10 milhões de habitantes em 2024, daqui a 3 anos. Isso é um número altíssimo, se a gente considerar que em 1990 a população israelense era de 4 milhões e meio de pessoas. Ou seja, ela mais que dobra no espaço de 34 anos. Vai chegar aos 15 milhões em 2048 e aos 20 milhões em 2065. Né? Essas são as projeções. E aí saiu uma outra reportagem no Haaretz mostrando que para que Israel absorva, né, esse aumento dessa população, Israel precisa construir, até 2050, mais ou menos 1,5 milhão de
unidades habitacionais, né, novas residências para famílias, e que não existe espaço físico no país para construir tantas residências, né, que é absurdo isso. Né? Então, o país está começando a ficar superlotado e que o próprio espaço físico do país vai ser difícil de ser preenchido se o crescimento vegetativo for tão alto. Né? Enfim, a população de Israel já comentou no episódio aqui que o Yair participou, né, sobre que ele está assustado com o que pode acontecer no futuro, né? Ele comentou várias problemáticas sobre os espaços públicos, sobre a questão do cimento, que passa a ser um problema global, uma vez que a areia, que é a ferramenta básica para produzir cimento, ela está cada vez mais escassa no mundo, precisa ser areia de praia, né? E que Israel é um país com trânsito muito grande, um país que, enfim, que consome muito mais do que produz e acaba tendo que importar, pelo menos em determinados produtos, né? Alimentícios, no caso, e a gente fica, enfim, vendo como o país vai reagir em relação a esse absurdo aumento populacional. Né? Enfim, é um número curioso que a gente está colocando aqui, uma situação que a gente não pode ignorar, que a gente tem que falar sobre ela, né? Que por lá também tem seu ponto positivo, já é um país muito jovem, por isso também tem menos mortos de corona, por isso também a questão previdenciária ela é um problema menor para o país, porque sempre tem muita gente contribuindo com o sistema previdenciário de maneira que não pese tanto o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida quando você tem um número muito alto de nascimentos. Mas também isso exige um grande investimento na educação pública, na educação básica, né, construção de mais escolas e áreas de lazer para crianças, o que, enfim, não é uma questão tão simples de ser resolvida. Né? Enfim, acho que nesse ponto a gente traz essa curiosidade que aconteceu no Rosh Hashanah, também para dar um pouquinho mais de cor a essa edição do podcast, para não ser muito monotemático com relação com só o tema dos presos. É bem interessante essa questão, né? Quando você comentou, começou a comentar sobre a notícia, eu lembrei da questão dos nomes, né? Sempre falam dos nomes mais comuns, né? Com mais dados aí. Mas é bem interessante essa questão populacional que a gente vem enfrentando aqui. Realmente é. E aí você estava falando, eu fui pensando também na questão do mercado imobiliário aqui, né? Que é cada vez mais absurdo, né? Tipo, a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta e, enfim, sem políticas públicas, né, para controlar o preço do mercado imobiliário, a gente vê isso crescendo. Mesmo nesse período de corona, né, que teve muita gente sem trabalhar e tudo mais, o mercado imobiliário continuou funcionando a pleno vapor e os preços aumentaram muito. E o que vai acontecer se continuar nesse ritmo, né, construindo pouco, a população aumentando, a tendência é que, enfim, os preços sejam cada vez maiores aqui, o que é uma das maiores crises, né, dentro da juventude israelense, da questão de poder ter seu próprio apartamento, comprar sua casa própria, no centro do país, né, a não ser que eles queiram ir da periferia, até conseguem, mas aí tem a questão de trabalho, né, longe da família, tudo. Enfim, crises que o sistema capitalista vive delas, né, na verdade. É isso aí. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burdi. Manda, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está se recuperando da ceia do Rosh Hashanah, da ceia do Ano Novo Judaico aí. O João que comeu um pouquinho demais, se deu o luxo de comer e beber à vontade e agora está tirando 2-3 dias de folga para poder respirar, né? Aquele cara que come, estufa a barriga e dá aquela relaxada. Seleção israelense de futebol nas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos 2 jogos, em casa Israel tocou 5-2 na Áustria e fora de casa perdeu por 5-0 para a Dinamarca. Temos os próximos jogos no mês de outubro e depois o fechamento do grupo em novembro. Israel está na 3ª colocação, 1 ponto abaixo do 2º colocado, que é a Escócia. A Escócia tem 1 ponto a mais. E o próximo jogo é exatamente fora de casa, Escócia e Israel, no mês de outubro. Lembrando que os últimos 2 jogos de Israel serão em casa, contra a Moldávia e Ilhas Faro, que são os times mais fracos da competição e, teoricamente, eu digo apenas teoricamente, porque Israel também se complica contra os times mais fracos, Israel deve ganhar esses últimos 2 jogos. E aí tem 2 jogos fora de casa, o primeiro, o mais importante, contra
a seleção da Escócia. Se a Escócia vence, Israel abre uma vantagem e dificulta as coisas. Se Israel empatar ou vencer, aí continua a briga pela segunda vaga, a vaga que leva para a repescagem. A primeira vaga que dá a vaga direta à Copa fatalmente será da Dinamarca, que até agora tem 100% de aproveitamento, abriu uma boa distância, uma boa gordura e deve confirmar a vaga. É isso aí, um abraço. Valeu, mestre, obrigadão pelo comentário e nos ouvimos na semana que vem. Eu quero fazer um comentário sobre o esporte. Manda aí um comentário do seu esporte, então. Não é sobre o esporte, não, é sobre política no esporte, né? O Nelson comentou sobre o jogo Israel e Áustria das eliminatórias, né? Grande vitória israelense, vitória de 5-2, né? Em Israel, que, enfim, que não deixou de surpreendeu todo mundo, né? Mas o fato mais curioso desse jogo que a gente precisa falar que o jogador árabe israelense, Munas Dabur, ele tinha se recusado a cantar o hino israelense numa partida anterior. Né? Ele estava sendo muito criticado por algumas personalidades, por alguns políticos. O Smotrich fez uma declaração dizendo que ele tinha que ser proibido de jogar na seleção israelense, que isso era absurdo, que não tinha respeito pelo país. Enfim, Ben-Gvir também. E ele criou uma situação complicada. É um bom jogador, para os padrões israelenses, obviamente. E ele, durante esse 5-2, ele fez um gol. E quando ele fez o gol, que Israel já está tendo torcida nos jogos, ele foi vaiado pela maioria do público que estava no estádio. Ou seja, um jogador israelense faz um gol numa partida, numa goleada contra a Áustria, um jogo importante. A Áustria é um país com muito mais tradição no futebol que Israel, uma equipe mais forte que é israelense, e ele foi vaiado pela própria torcida israelense no jogo. Se não me engano, ele fez um gol quando estava 3-2 israelense, ele fez 4-2, desafogou o time e foi vaiado, né? Enfim, questões nacionais aí, internas de Israel, influenciando na relação do público com o esporte. Bom, o jogador tem direito a não cantar o hino, né? O Benzema também não cantou o hino francês. Alguns especulam que foi por isso que ele deixou de ser convocado para a seleção francesa. Ele não foi campeão francês com a seleção francesa na última Copa do Mundo, né? Enfim, Israel não tem a mesma condição de deixar de fora um jogador no nível acima da média que a França tem, e ainda assim ser competitivo. O técnico israelense continua convocando o Munas Dabur, não sei até quando, mas enfim. Eu acho que ele não boicotou o hino, ele não tapou o ouvido, não fez nenhuma expressão desrespeitosa, ele simplesmente não cantou o hino. É importante que o ouvinte escute, né? No hino israelense, o Atikva, ele tem uma parte que ele fala sobre a alma judaica, né? Enfim, o nome do hino é A Esperança, e o tema do hino é sobre a esperança do povo judeu de viver em liberdade na sua própria terra e de criar o seu Estado. Né? Ele fala da alma judaica. E é óbvio que nenhum cidadão árabe israelense se sente muito confortável, né? Ou quase nenhum, cantando um hino que fala sobre o nacionalismo judaico na terra de Israel. E o fato dele não cantar o hino não deveria ser estranho para ninguém. Mas, enfim, parece que usaram ele de bode expiatório para desafogar xenofobia e racismo até, né? Enfim, tensões nacionalistas no país. Ele acabou sendo a vítima da vez. Ele não ligou muito para as vaias, não, comemorou o gol dele igual. Enfim, já tinha entendido que ia ser vaiado de qualquer maneira. De qualquer maneira, ele representa pelo menos 20% da população do país, né, que é uma minoria nacional, e, enfim, vai continuar fazendo seus gols, vai continuar jogando futebol. Não sei se vai se sentir muito à vontade defendendo a camisa da seleção israelense, mas, enfim, tá aí uma informação que o ouvinte da gente pode ser que curta escutar. É isso. Bom, então vou te perguntar só por questão de costume também, João. Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Nada a declarar. Bom, nós vamos desejar agora então um Shana Tová, né, cara, para os nossos ouvintes aí, pelo menos nesse período. A gente ainda pode desejar o Shana Tová. Então fica aí mais uma vez, mais uma vez que eu desejo no início desse episódio, né? Fica aí mais uma vez então o desejo de um bom ano, um ano doce, um ano com muitas coisas boas e principalmente muita saúde. João, nos ouvimos então na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Grande abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.